Chegaram ao centro espírita. Olga e a vizinha pegaram fichas para receber o passe e se acomodaram. Clemente foi recebido por um senhor, trabalhador do plano espiritual do centro espírita, que o acomodou num espaço próprio aos desencarnados. Ele ficou calado observando tudo. Assim que chegou, acalmou-se, conseguiu rezar. Os três escutaram a palestra, porém, por mais que se esforçasse para prestar atenção, Olga não conseguia. Recebeu o passe e voltou ao seu lugar, como todos o fazem, para esperar a oração final. Terminou. As pessoas foram saindo, e a amiga de Olga, que a acompanhava, foi conversar com uma trabalhadora da casa que conhecia. Maria Helena, aquela senhora que veio comigo, o filho desencarnou. Ambos precisam de ajuda. Penso que o moço está com ela. Vocês não podem ajudá-la? Sim, claro. Esperem aí, respondeu Maria Helena. A trabalhadora da casa conversou com os outros. Pediu para atenderem-na. Depois foi até as duas, pegou na mão da mãe desesperada e convidou. Olga, por favor, venha comigo. Conduziu-a novamente para a sala de passes. O grupo de passistas a rodeou. O que acontece, senhora? Perguntou Marisa. Meu filho. Olga chorou. Morreu. Eu o perdi. Não fale assim, por favor, pediu Roseli. Ninguém perde ninguém. Seu filho será sempre seu filho. Não é porque ele fez a mudança do plano físico para o espiritual que o perdeu. Ele vive de outro modo. Mas eu o queria aqui comigo. Olga continuou chorando. Acalme-se, por favor. Tome essa água. Silvia lhe deu um copo. A senhora já leu algum livro espírita? Perguntou Maria Inês. Não. Olga foi lacônica. Podemos lhe emprestar, ofereceu Lourdinha, que se apiedou. Ele era meu filho único, Deus o levou, lamentou-se Olga. A senhora não pode chamar seu filho. Roseli tentou explicar sem melindrá-la. Pode prejudicá-lo. Ele tem de estar bem onde todos os desencarnados vivem. Mas como posso viver sem ele? Olga levantou a cabeça e os olhou. Eu. Senhora, por favor. Maria Inês interrompeu. Somos pais, sou mãe, entendo-a, porém a morte do corpo físico não separa quem ama. A ausência física é temporária. A senhora não quer o bem dele? Que ele seja feliz, esteja bem? Claro que sim. Olga saiu de sua apatia e respondeu enérgica. O que pensa que sou? Sempre fui boa mãe. Por isso mesmo. Maria Inês tentou esclarecê-la. Seu filho ficará bem se souber que a senhora está bem também. Por favor, não o chame mais. O que você está falando é algo diferente. Para mim, Mateus foi para o céu, virou uma estrela. A senhora acredita mesmo nisso? Perguntou Lourdinha. Estrelas são astros, isso é modo de dizer. Mateus está no céu. Tudo bem. Se acredita que seu filho está no céu, deve então pensar nele num lugar lindo, aconselhou Sueli. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, em que o grupo tentava fazer aquela mãe compreender que deveria deixar seu ente desencarnado vivendo no plano espiritual. Olga rebatia cada frase que escutava. Deram-lhe novamente um passe e foi convidada a voltar. A senhora agradeceu, foi embora. Porém, o que escutara ficara em sua mente, principalmente. Pense em Mateus no céu. Todos os encarnados haviam saído. José olhou para um desencarnado que ficara sentado. Estava muito triste. O que se passa, amigo? José aproximou-se dele. Era Clemente, que, surpreendendo José, ajoelhou-se, pegou na mão do orientador responsável por aquele local de auxílio e implorou chorando. Ajude-nos, irmãos, por Deus. José o levantou e o abraçou. Como posso ajudá-lo? Essa senhora que foi atendida por último foi ou é minha esposa. Clemente explicou, falando rápido. Ela obsedia meu filho. Vou explicar. Desencarnei e fui socorrido. Estava relativamente bem, aprendendo e fazendo tarefas. Quando meu filho, nosso filho único, desencarnou por um acidente, pude, e com permissão, trazê-lo para o posto de socorro onde eu estava. Porém, Olga atraiu-o para perto dela. Ela o chamou, e Mateus veio, atendendo ao rogo da mãe. Os dois sofrem. Por que está assim? Por que vaga? José quis saber. É porque saí do posto de socorro em que estava abrigado para ficar perto deles. Saiu sem permissão e está se perturbando. José concluiu. Sim, o senhor tem razão. Olga, por chamar pelo filho, fez com que ele saísse do posto e fosse para casa. Tentei levá-lo novamente, o menino se recusou. Os dois se voltaram contra mim. Acusam-me de querer separá-los. Eu, com medo de que Mateus, vagando
pudesse ser preso por desencarnados maldosos e levado como escravo para o umbral, vim ficar com ele. Bastou eu entrar aqui nesse centro espírita para me sentir melhor. Raciocino com mais clareza. O senhor não tem como ajudá-los? Levar Mateus de novo para um socorro, fazer com que Olga não o chame mais? A ajuda que nos pede, José explicou, tem de ser desejada. Não podemos impor nada a ninguém. Tem de haver receptividade. Vamos tentar. Primeiro você necessita ficar conosco. Deve entender que não está ajudando, mas sim piorando a situação. Depois, deve voltar ao posto de socorro onde esteve, retornar às suas atividades. Cuide de você. Esforce-se para ficar apto para ajudar. Mas e se Mateus for pego pelos maus e se tornar escravo? Sei de uma cidade umbralina, nessa região, em que estão pegando desavisados que vagam como escravos, e que eles têm dado preferência aos que tinham, quando encarnados, melhores condições financeiras. Tenho medo. Todos nós temos a lição de que precisamos. Aqui, nessa casa de caridade, há tempos, temos resgatado escravos de cidades umbralinas, como também acontece em muitos outros centros espíritas. Se alguns desencarnados não são levados como escravos, tem um porquê. São normalmente os que não aceitaram a desencarnação e ficam vagando. Afirmo a você que normalmente o período na escravidão, de sofrimento, os desperta para uma mudança de vida melhor. O senhor está me dizendo que eu devia ter deixado ser levado como escravo? Clemente se indignou. Estou lhe dizendo que fazemos somente o que sabemos. Você também está na condição de espíritos que vagam. Saiu de um abrigo sem permissão. E não sabe, se precisar, se defender nem proteger seu filho. Se desencarnados umbralinos fossem a sua ex-casa terrena, levariam os dois, você e Mateus. Não conseguiria defendê-lo? Clemente se preocupou. Não, nem ele nem a você. Então eu lhe pergunto, o que estava fazendo ou faz? Pense bem se não estava piorando a situação. Vamos ajudar você primeiro. Convido-o a ficar conosco. Aceite o socorro. Aprenda a auxiliar e passe a fazê-lo. E não somente aos seus, mas a todos que precisam. Mas e os dois? Vamos também ajudá-los, afirmou José. Olga veio aqui. Vamos à noite à casa dela. Traremos os dois para cá e conversaremos com vocês três. Fico e agradeço. Primeiro porque desde o momento que comecei a conversar com o senhor me sinto melhor. Agora entendo que, de fato, com eles, estava ficando perturbado, e com certeza os perturbando. De fato, não conseguiria proteger meu filho nem a mim, se desencarnados que estão atrás de escravos nos pegassem. José o levou para o pequeno posto de socorro, anexo ao espaço físico, e depois os reuniu, o grupo que estava estudando a obsessão. Na hora marcada, estávamos no centro espírita, e José nos esclareceu. Temos, para estudo, a obsessão de uma encarnada sobre um desencarnado. Vamos auxiliá-los e estudar essa forma errônea de envolvimento. Tenho algum conhecimento desse desenvolvimento entre encarnados, disse Clara. São por paixões, porque com amor não ocorre isso. Até vi uma obsessão entre encarnados por ódio. Sim, sentimentos fortes, sem ser o amor verdadeiro, são causas de sofrimentos, opinou Urbano. Há pouco tempo vi uma obsessão de uma encarnada sobre outra, por inveja. A obsessora só pensava na outra, no que ela era, fazia e tinha. As duas ficaram muito sofridas. Foi a obsidiada que saiu da faixa dessa energia ruim, esforçou-se e não foi mais alvo daquele ataque mental. E isso fez com que a obsessora se envolvesse mais com a energia negativa que ela mesma criara, ficando seriamente doente. O dito popular que diz, inveja mata, tem um fundo de verdade. Enferma, procurou por ajuda médica, psicológica e religiosa, melhorou sua vibração e sarou. Será, com certeza, bem interessante participar desse caso, opinou Huberto. Logo mais, disse José, Olga estará dormindo, vamos afastá-la de seu corpo físico, e ela, vestida com o perispírito, virá aqui junto a Mateus e conversaremos com os dois. Clemente escutará. Assim foi feito. Olga dormiu. Afastamos seu espírito vestido de perispírito de seu corpo físico e a trouxemos ao centro espírita. E também trouxemos Mateus, que estava dormindo, mas, assim que chegamos, o acordamos. Clemente ficou sentado na mesma sala, mas afastado. Demos energias a Olga para que entendesse o que aconteceria. Mateus, assim que acordou, reclamou. Minha perna está doendo. Você sabe que seu corpo físico morreu? Perguntou Clara.
Sei, minha mãe fala isso o tempo todo. Não quer se melhorar? Clara quis saber. Claro, que pergunta. Acho que gosto de sentir dores? Se é isso que quer, podemos tirar sua dor, disse Urbano. O que quero mesmo é ficar bem, Mateus suspirou. Pense na sua perna sadia. Vamos, pense, pediu José. Com nossa ajuda, Mateus pensou e sua perna se tornou sadia. Nossa, obrigado! Exclamou o moço desencarnado. Se você sabe que desencarnou, Eulália, como sempre carinhosamente, queria ajudar. Que seu corpo físico ferido parou suas funções e você sobreviveu, mudou de plano. Venha viver no plano espiritual. Fui expulso do corpo físico sem querer. Isso não poderia ter acontecido. Um horror, repetiu Olga, que até aquele momento olhava tudo, escutava calada. Você deve aceitar o que lhe aconteceu, e se gosta tanto da vida encarnada, pode pedir para voltar. Clara tentou animá-lo. O quê? Vocês podem me fazer retornar? Ser vivo de novo? Mateus se entusiasmou e se levantou da cadeira. Por favor, pediu José, que teve de interferir. Não é essa volta que está pensando. Ninguém que teve o corpo físico morto volta ao mesmo corpo. O que Clara quis dizer é que poderá reencarnar, ser um feto, neném, criança. Essa não. Começar de novo, que chato, ser criança. Queria ser Mateus, não ter sofrido o acidente, estar por aí vivo com meu corpo de carne e osso. Sou infeliz, não devia ter morrido. José nos olhou. Entendemos que Mateus precisaria receber orientação nos trabalhos de auxílio através do intercâmbio mediúnico. Aproximamo-nos dele e o adormecemos. Ali ficou. Continuou sentado. Olga o continuou vendo. Rodeamos aquela mãe aflita. Senhora, disse Eulália, entenda que, chamando seu filho, querendo-o perto, o está fazendo sofrer. Todos nós um dia, se encarnados, desencarnaremos. A vida continua. Por que comigo? Tantas mães que não querem os filhos os têm, e eu queria, perdi. Somos todos filhos de Deus. Estamos ora sendo pais, ora filhos. Ninguém perde ninguém. Procure entender. Deixe Mateus ir embora. Eulália continuou tentando fazê-lo entender. Como? Não o chamando mais, pediu Eulália, pensando que ele está vivo em outro lugar, imaginando-o bem, sadio, estudando e trabalhando num lugar bonito. Vocês não entendem que eu sofro? Queria ter morrido no lugar do meu filho. Olga estava sendo realmente sincera. Sei que sofre. Huberto tentou elucidá-la. Negar o sofrimento da vida é mentira. Falta de honestidade conosco. Porém, senhora, ver somente o sofrimento é perigoso, porque gera mais padecimento e pessimismo. Não queria agir assim, mereço sofrer, mas não quero que meu filho sofra, não estou contente comigo. Olga, com nossa ajuda, começou a entender melhor o que se passava. Olga, Huberto voltou a esclarecê-la. Se você não está contente com você, não se tolera e nada pode alegrá-la, tudo lhe é intolerável. Não brigue com você. Se fizer as pazes consigo mesma, poderá fazer o mesmo com outras pessoas. E então conseguirá ver que muitos sofrem como você, ou até mais. Seja uma pacificadora. Deixe seu filho seguir seu caminho em paz. Quanto a morrer, ter desencarnado no lugar dele, isso é impossível. Mateus, por um acidente, danificou seu corpo carnal de tal forma que este parou suas funções e ele desencarnou. Se pudéssemos, Olga, pagar uma dívida, sentir a reação no lugar do outro, de alguém, e Deus permitisse, estaria revogando sua lei. Não poderia ele ter sofrido o acidente e você sentir os efeitos. Cada um sofre por seus próprios atos, porque colhemos o que semeamos. Mateus bebeu e não deveria ter dirigido, não deveria estar correndo além do permitido. Agiu imprudentemente e ocorreu o acidente. Isso ocorre com todas as nossas ações. Ninguém pode ser egoísta em um lugar, amar por mim ou por você. Somente nós podemos desfazer o que de errado fizemos, ou fazer o que deveríamos ter feito. Pare de falar em injustiça. Reconheça a imprudência de Mateus e a entenda. Depois de entender, reaja. Você pode ajudá-lo. Não o segure aqui. Não seja, Olga, mais revoltada. Aprenda a sofrer. Viva conformada. A revolta somente agrava os padecidos. Você, por acaso, foi visitar o outro envolvido no acidente? O moço da caminhonete? Não. Olga se lembrou somente daquele momento do outro acidente. Infelizmente, isso ocorre muito.
fecha-se em sua própria dor e se recusa a ver a do outro. Roberto tentou fazer Olga enxergar a realidade e continuou a elucidá-la após uma ligeira pausa, pois ele se machucou bastante, ficou semanas internado no hospital e ficou com sequelas na perna esquerda, que foi muito ferida, ficou menor, e ele anda com dificuldades. Ele não teve culpa, não bebera, não dirigia em alta velocidade. Fui visitá-lo essa noite. Ele não se revoltou e é agradecido por ter continuado encarnado, porque tem 3 filhos pequenos. E se fosse o contrário, se ele, o condutor da caminhonete, tivesse culpa, você estaria pior? E este homem, por que foi passar naquele momento, naquela estrada? Tudo tem razão de ser. O sofrimento que ele passou e fez um ser melhor. Poderia ter se revoltado como você e ter sofrido ainda mais. Todos ficaram por uns 5 segundos calados, refletindo sobre o que Humberto falara. Olga deu um longo e dolorido suspiro e depois perguntou: Estão mesmo, com minha revolta, causando sofrimento ao meu filho? Eu o estou vendo ali, demente e com dores. Sim, você, com sua atitude de revolta, está causando dores em Mateus, afirmou Urbano. Mude a sua vibração que ajudará a mudar a dele. Vou me esforçar, prometeu aquela mãe que sofria. Vamos ajudar, disse José. Agora dê um abraço em Mateus, um amplexo de amor, desejando que ele fique bem e vamos levá-la de volta à sua casa e a seu corpo físico. Olga o abraçou. Mateus somente resmungou. Clara e Urbano a levaram de volta. Sabíamos que Olga, ao acordar, sentiria mais do que se recordaria, que necessitaria mudar de atitude, ajudar o filho, mas que se lembraria mesmo era da conversa que tivera com o grupo encarnado. Vou colocar Mateus na enfermaria B, decidiu Eulália. Ele ficará adormecido até segunda-feira. No horário do atendimento de orientação, receberá esclarecimento por um intercâmbio mediúnico. A enfermaria B é a mais protegida. Dificilmente um abrigado sai de lá sem permissão. É um local confortável, arejado e temporário. Clemente, que permanecer atento, calado, assim que o filho fora levado para a enfermaria, aproximou-se de José, ajoelhou-se novamente à sua frente e beijou a mão daquele que o ajudara. Obrigado, Clemente chorou. José o levantou e o abraçou. De nada, respondeu o orientador daquela casa de amor. Passada a emoção, José disse: Vou levá-lo ao posto de socorro logo mais. Não posso ficar aqui e acompanhar a ajuda que darão ao meu filho? Clemente, José disse em tom carinhoso, porém firme. Você será levado para o posto de socorro de que saiu sem permissão. Quero que entenda que sua presença somente prejudicou a situação. Mãe e filho estavam unidos num processo obsessivo, e você agravou isso porque os dois se voltaram contra você. O ambiente somente piorou. Entenda que fazemos o que sabemos e podemos. Como ir e deixá-los assim, com raiva de mim? Falaram para Olga que eu busquei Mateus. Ela indignou-se e pergunta sempre por que eu, Clemente, busquei o filho dela. Mateus escutou isso e me acusa de tê-lo desencarnado. Isso não ocorreu, José afirmou. Desencarnados não têm permissão para fazer ninguém mudar de plano. Em certos casos, um desencarnado pode até dar sugestão para agir de alguma maneira, às vezes errônea, mas não podemos esquecer que todos temos o livre-arbítrio e escutamos e atendemos a quem queremos. Pode-se escutar: mate, suicide-se, roube, maltrate. Mas o faz quem se afina com isso e tem tendências, como também há os que tentam ajudar. Seja otimista, faça o bem, ame. E nenhum desencarnado, bom ou não, tem como tirar o encarnado da vida física. É a lei. Porém, um encarnado pode tirar o outro do plano físico. Não se preocupe, Clemente, Mateus logo entenderá e Olga também. Pedirão desculpas a você. Agora eles precisam de auxílio que você não sabe dar. Se cuidar de você, um dia estará apto a ajudar não somente os 2 entes queridos, mas muitos outros. Vocês estão nos ajudando e nem nos conhecem. Um dia poderei auxiliar outros que também não conheço, mas que necessitem. É isso, Clemente. Pense assim. Vá e não volte, aprenda, trabalhe e confie. José o incentivou. Clemente novamente agradeceu. José sorriu e lhe informou. Entrei em contato com o dirigente do posto de socorro em que você esteve. Pediu para receberem-no novamente. Eles, o dirigente e a equipe de trabalhadores, o receberão. Aquele que pede torna-se responsável, no caso serei eu. Por favor, Clemente, dê valor a essa oportunidade. Não lhe causarei problemas.
Entendi que teria sido melhor se tivesse ficado no posto e continuasse a aprender a ser útil, porque com certeza a equipe do posto teria nos ajudado. Não confiei. Desespero de pai. Desespero nunca resolve ou ajuda nas dificuldades. Vai e fique, José o aconselhou. Clemente sentou-se e aguardou José resolver umas questões. Depois os dois foram para o posto de socorro, e Clemente ficou por lá. Urbano e Clara voltaram da casa de Olga, e Urbano informou. Deixamos Olga dormindo tranquila. Há tempos isso não acontecia. Claro, Urbano. Visitem Olga por uns 10 dias e tentem ajudá-la, pediu José. Mateus ficou dormindo até segunda-feira. Foi acordado perto da médium Isabel para receber orientação através da sintonia mental. Realmente ele não sabia onde estava, porém, como é maravilhosa essa troca de energia, ele se sentiu diferente, menos perturbado. Você, amigo, está num local de oração, informou Leonardo. Como se sente? Nem sei. Aqui é um centro espírita? Falo e essa senhora repete. Já tinha ouvido falar desse fenômeno e até que fiquei curioso para ver, mas fui adiando e não fui. Por que estou aqui? Sabe que seu corpo físico morreu, que sobreviveu e vive agora com outro corpo, o perispírito. Estava vagando e os trouxemos aqui para encaminhá-lo. Foi muito triste ter morrido, muito mesmo. Você desencarnou porque todos nós mudamos de plano, uns com mais idade, outros não. Não deve se sentir injustiçado. A morte do corpo físico é para todos. Mas eu não queria morrer. Mamãe, cadê ela? Sua mãe continua encarnada e não é certo você ficar perto dela. Mas é ela que me chama. Como não atendê-la? Mamãe sofreu tanto com a minha morte. Isabel dava passividade à sua manifestação. Estaremos a orientando para não chamá-lo mais. Porém, se isso ocorrer, não devemos atendê-la. Você está ferido? Curaram-me. Aquele senhor ali, foi ele, que fez minha perna ficar sadia e não doeu mais. Mateus mostrou José. Convido-o a ficar conosco. Deixe sua mãe viver a vida dela. Encontrará consolo e melhorará. Você, junto à sua mãezinha, a está prejudicando. Ela me segura, não sei como me tiraram de perto dela. Entenda que isso está somente lhe fazendo mal, causando sofrimento a ambos. Leonardo estava sendo firme. Irá ficar com esses trabalhadores da casa. Eles o ajudarão. Convença-se de que não tem volta. Fez uma mudança, a de plano, e deve viver agora como desencarnado que é. Pense em Jesus, ore e peça a Deus forças para recomeçar. A vibração do local, as energias benéficas fizeram Mateus entender, porém não aceitava ainda sua desencarnação. José o adormeceu e ele foi levado novamente para a enfermaria. Assim que foi possível, foi levado para uma colônia, cidade do plano espiritual. Foi dormindo e acordou numa enfermaria especial, onde ficam abrigados desencarnados que têm essa dificuldade, com encarnados inconformados que os chamam. Nesse abençoado local de socorro, por uma proteção especial, são enfraquecidos os clamores dos encarnados. Também são tratados com a terapia do sono, quando são chamados ou quando choram muito por eles. O grupo desejou que Mateus, dessa vez, ficasse no abrigo.